Fala galera, beleza? Eu sou o Paladino Monge da BGG2, trazendo para vocês mais um comparativo do nosso quadro Vou de Qual Jogo? E hoje eu vou comparar dois jogos aí que tem uma certa similaridade com relação à sua mecânica de alocação de trabalhadores, porque tem ações parecidas em ambos os jogos. Eu vou comparar aqui os jogos Lords of Waterdeep e Champions of Midgard. Eu já vou deixar aqui bem claro que vai ser um pouco diferente esse comparativo, porque eu já vou comparar com as duas expansões que tem nos jogos, porque eu já joguei esses dois jogos com as expansões, pelo menos que eu conheço, acredito que sejam as que foram lançadas, tá bom? Também é interessante falar aqui que esses dois jogos, eles têm dependência de idioma, o Lords of Waterdeep até um pouco maior do que o Champions of Midgard, mas ambos já foram anunciados que vão ser lançados no Brasil. O Champions of Midgard pela MeepleBR e o Lords of Waterdeep pela Cronos. Eu já vou começar pela quantidade de jogadores. Na caixa básica, o Lords of Waterdeep já é um jogo de 2 a 5 jogadores. E quando você coloca a expansão, você pode aumentar para até 6 jogadores. O Champions of Midgard, na sua caixa básica, é de 2 a 4 jogadores e com a expansão chega até 5 jogadores. Outro ponto aqui também que vai diferenciar é com relação ao tema. O Champions of Midgard ele tem como tema Viking e que os jogadores eles são chefes de clãs tentando se tornar um novo Jarl, os campeões de Midgard. Enquanto que no Lords of Waterdeep ele é um jogo com temática medieval, ambientado no mundo de Waterdeep, em que os jogadores representam Lords de Waterdeep, tentando aumentar o prestígio do seu mestre. Mas um ponto que vai diferenciar aí é a imersão do jogo. O Lords of Waterdeep ele é um jogo que, se você pegar as cartas, ler o que tem nelas, ele vai fazer que você se adentre ao mundo que ali está sendo criado no jogo de Waterdeep, um jogo de intrigas. Mas, se você pegar e só fazer as quests, colocar a ação, ele é um jogo que você não vai se adentrar tanto a essa temática. Já o Champions of Midgard, ele tem uma imersão maior, porque tudo que se encontra ali está na temática viking, dos monstros, as alocações, as próprias batalhas que são realizadas. Esses jogos aí eles também vão se diferenciar pelos seus componentes. Os jogos eles têm componentes que se diferenciam e que também se assemelham. Tem cartas, tabuleiros, meeples, tiles, mas aqui eu quero me atentar a dois itens que se assemelham, que são os tabuleiros e as cartas, e também a aqueles componentes que não têm nos dois jogos. Começando pelos componentes que se assemelham, o Lords of Waterdeep ele vai ter ali um tabuleiro central com a imagem ali de Waterdeep, onde você vai colocar ali as suas ações, vai poder também construir outras opções de ações no decorrer da partida. A arte, ela não é feia, mas ela também não chega a ser bonita. Se o jogo tivesse colocado ali uma arte mais bonita da cidade, ficaria um tabuleiro bem bonito. E com essas expansões você vai poder ter até 3 outros tabuleiros ali com novas ações a serem realizadas. E as cartas do Lords of Waterdeep, elas são todas do mesmo tamanho. Já o Champions of Midgard, ele vai ter um tabuleiro central com uma arte muito bonita e que também todas as ações vão ser realizadas ali. E quando você joga com as expansões, você vai poder ter até 2 novos tabuleiros menorzinhos que vão ficar ali ao lado do tabuleiro central. As cartas do Champions of Midgard, elas são de tamanhos diferentes. Nós vamos ter do tamanho mini euro e do tamanho padrão. E o Champions of Midgard também vai trazer dados para representar os guerreiros vikings em que você vai utilizar para enfrentar os monstros, sendo que no Lords of Waterdeep você vai ter cubinhos de madeira. Como eu já falei aqui de dados e guerreiros, eu vou falar um outro ponto que vão diferenciar aqui, que é com relação aos objetivos que você vai fazer, as quests, as missões que você faz nesses dois jogos e como que você vai cumpri-las. Em Lords of Waterdeep, os jogadores já começam com 2 quests, tá bom? E vai ter outras quests que estão ali no tabuleiro, com 3 espaços, tá? Que você pode colocar para pegar essas quests, que vai ter uma exigência a ser cumprida, que geralmente é uma quantidade de cubozinhos que representam, vamos dizer assim, os mercenários que você contrata, que podem ser clérigos, ladrões, guerreiros, magos, e também pode ter um dinheiro. Quando você cumpre essa exigência, você vai ganhar pontos de vitória, que você vai andar ali, e geralmente também alguma bonificação que você vai realizar.
E aí você vai pegar essa quest, vai colocar que foi completada e dependendo inclusive do Lorde que você tem, você poderá pontuar no final do jogo. Já o Champions of Midgard, ele tem também esse tipo de missões, que tem apenas um espaço lá no tabuleiro e que você vai pontuar somente no final do jogo. E é uma pontuação mais ou menos que você tem que cumprir algo como: você é o jogador que matou mais trolls, você é o jogador que tem mais dados vermelhos no seu clã, algo desse tipo. Isso não se assemelha muito aos objetivos, às quests dos Lords of Waterdeep. O que vai se assemelhar bastante em Champions of Midgard são as lutas com os monstros. Aí sim você vai ver que é algo parecido com as quests do Lords of Waterdeep, em que você vai ter um monstro ali que vai te dar uma pontuação, pontos de glória e também alguma bonificação. Mas a semelhança para por aí, porque lá no Lords of Waterdeep, quando você cumpre a exigência, você já completa a quest. Aqui no Champions of Midgard não, você vai alocar o seu trabalhador lá e vai falar: vou lutar contra esse monstro. Depois de uma segunda fase, você vai colocar os dados ali naquele monstro e vai batalhar contra ele. Se você ganhar, aí sim você vai pegar aquela carta de monstro, que no final faz um set collection de pontuação, vai ganhar os pontos de glória e a bonificação que tem ali. Mas você pode perder e assim você não pontua e perde os seus dados. Eu também gostaria de colocar aqui um ponto que vai diferenciar bastante, que é a possibilidade de você aumentar as possibilidades de ações de alocação no tabuleiro. Em Champions of Midgard, isso não existe. O máximo que você vai ter ali é os espaços de Marketplace, em que no setup inicial da partida você vai embaralhar, vai tirar uma quantidade ali, dependendo da quantidade de jogadores, e vai colocar. Mas aquelas ações sempre serão aquelas ações para a partida inteira. Lá no Lords of Waterdeep, não. Existe uma ação de construção em que você aloca e vai poder construir alguns tiles que tem ali, algumas ações novas que você vai colocando no tabuleiro, aumentando mais ainda a gama de possibilidades na partida. Eu gostaria de colocar aqui a questão da sorte que existe no jogo. Como eu já coloquei na batalha, e acho que deu para perceber no decorrer dos outros pontos, o Champions of Midgard ele tem uma sorte mais forte do que no Lords of Waterdeep. A sorte do Champions of Midgard, principalmente pela rolagem de dados, ele está bastante presente, também deixando bem temático o jogo, porque afinal você é um guerreiro viking, vai enfrentar um monstro, não significa que você vai ganhar, mas isso aí realmente faz com que você precise mitigar de certa forma essa sorte com rerolagens, e muitas vezes mesmo com essa rerolagem você não vai conseguir completar missões, deixando às vezes até o jogador frustrado. No Lords of Waterdeep, a sorte envolvida é basicamente quando você tira uma carta de intriga, quando você também tira uma quest, mas você consegue saber o que você pode fazer e, cumprindo aquela exigência, você já a realiza, não precisa fazer nenhum outro teste. Um outro ponto bem bacana que eu quero colocar é com relação à pontuação negativa que tem nesses dois jogos. E ela vai se diferenciar por duas coisas. Primeiro, é que no Lords of Waterdeep, a pontuação negativa que acontece, ela só vai acontecer se você jogar com a expansão da caveirinha. Já no Champions of Midgard, não. Desde a caixa básica você vai ter uma pontuação negativa. Esse é um ponto que vai diferenciar eles. Mas até a forma de como essa pontuação ela é realizada também é diferente. Lá no Champions of Midgard você tem um set collection em que os jogadores eles vão ganhando tokens ali de vergonha caso eles não consigam derrotar ou não enfrentem um troll, mas é um set collection que tem um total máximo de pontos perdidos. Se você tiver 6 ou mais tokens de vergonha, você perde no máximo menos 20 pontos. E a forma de você tirar esses tokens geralmente é enfrentando trolls ou alguns outros monstros que podem fazer com que você retire esses tokens de vergonha. E caso você jogue com a expansão Valhalla, existem poderes, bênçãos da Valkyria, que faz com que você também tire esses tokens de vergonha. Já no Lords of Waterdeep, o jogador escolhe muitas vezes ganhar essas caveiras para realizar um determinado tipo de ação, para cumprir alguma quest. E a pontuação dela também é bastante diferente. Vai ter um W ali de Waterdeep, que vai de -1 a -9. E cada caveirinha vai valer o espaço em branco de maior valor. Então, supondo que no final do jogo nós temos espaços preenchidos no -9 e no -8, cada caveira vai valer -7. Se você tiver 5 caveiras, você vai ter aí
menos 35 pontos para tirar da sua pontuação final. Por isso mesmo, você tem muito mais possibilidades de retirar essas caveiras, seja por cartas de intriga, seja por quests. Como eu falei de cartas de intriga aqui, eu vou colocar o último ponto desses jogos, que é a interação entre os jogadores. A interação ela não é muito grande, tá? Em ambos os jogos. Mas no Lords of Waterdeep é bem maior do que no Champions of Midgard, por causa das cartas de intriga. Lá no Champions, geralmente você vai ter uma interação quando você vai enfrentar um troll, vencer e vai poder dar um token de vergonha para outro jogador. Galera, esses são os pontos que eu trouxe para vocês que diferenciam esses jogos. Se você quer um euro de alocação de trabalhadores, em que não tem uma sorte envolvida, que você tem a possibilidade de aumentar mais ações a serem realizadas na partida, gosta de uma temática medieval no mundo de D&D, Lords of Waterdeep pode ser a sua pedida. Se você já gosta de temática viking, gosta de uma aleatoriedade de sorte envolvida, gosta de dados cujas todas as ações que podem ser realizadas já esteja desde o começo do jogo, Champions of Midgard pode ser o jogo para você. Beleza, Paladino Monge, qual é o jogo que você vai escolher? Eu gosto de ambos os jogos. Eu acho que esses dois jogos podem estar na sua coleção tranquilamente, porque eles são diferentes, eles têm pegadas diferentes. Mas eu vou de Champions of Midgard por dois detalhes. O primeiro é pela arte e imersão do jogo. Eu acho a arte do Champions of Midgard muito bonita mesmo, e com imersão maior. Você realmente vê quando está jogando que você está jogando um jogo com temática viking. Os dados ali que você vai jogando, aquela questão de você tentar pegar guerreiros mais fortes. Eu acho bem legal. E o segundo ponto é porque o Champions of Midgard, na minha opinião, ele é mais pesado do que o Lords of Waterdeep. Como no Lords of Waterdeep você vai construindo, podendo na verdade construir mais ações a serem realizadas, e tem outras ações que você pode pôr mais de um jogador, faz com que não tenha aquela tensão da alocação de trabalhadores, em que se eu não fizer essa ação aqui, eu não vou conseguir fazer o que eu quero. No Champions, não. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Para você conseguir, por exemplo, um guerreiro, lá um dado vermelho, lá no Champions of Midgard, pode ter de 2 a 3 ações, sendo que sempre vai ter uma ação própria no tabuleiro. Essas outras 2 ações vai depender do mercado do barco, que pode estar naquela rodada não te dando esse dado, e também no marketplace, porque pode sair um tile que te dê isso. Mas se não saiu esse tile do marketplace e não tem ali, por exemplo, uma cartinha de mercado lá do navio mercante que não te dê dados, você só tem um espaço para ganhar aquele dado vermelho. No Lords, não. No Lords, principalmente quando você joga com as expansões, já no começo você vai ter 2 a 3 espaços que sempre vai te dar algum dado, algum recurso. E quando você vai abrindo as construções, você vai ter mais possibilidades. E por causa disso ele vai deixar o jogo mais leve. Mas isso não é desmerecer o Lords of Waterdeep, porque ele, pra mim, é um jogo muito gostoso de jogar e que vale a pena você colocar para novos jogadores. Por ele ser mais leve, cara, fica muito legal, as pessoas entendem rapidamente como se joga, como funciona o jogo, e inclusive pode ganhar a partida. Para fechar aqui, eu só queria colocar para vocês a questão das expansões. Quando você joga esses jogos com as expansões, sinceramente é difícil você voltar para as suas caixas básicas. Mas o Champions of Midgard, com a expansão Valhalla, cara, ele conseguiu tirar o que muita gente não gosta dele, que é a sorte nos dados. Por quê? Em Valhalla, você começa a ter a possibilidade de escolher que seus dados morram para ganhar tokens de sacrifício, colocar no seu cemitério e assim poder realizar as ações lá em Valhalla, que fica bem parecido com as missões, as quests lá do Lords of Waterdeep. Você pega os tokens que tem, vai lá, compra as bênçãos de Valkyria, derrota o monstro lendário, sem precisar rolar mais dados, fazendo com que o jogo aí ganhe em estratégia e também mitigue bastante a sorte. Bom, gente, deixa a sua opinião nos comentários. Qual jogo que você vai? Concordou comigo? Tem algum ponto que diferencia esses jogos que eu esqueci? Não esquece, comenta, segue a gente lá no Facebook, no Instagram. E claro, gente, deixa o seu like nesse vídeo, ajuda muito a gente, beleza? Até a próxima, galera! Fui!